Hoje quero falar sobre 12 razões para a diminuição do equilíbrio corporal após os 50 e 60 anos de idade. Um guia completo e abrangente que, se você ouvir com atenção, vai te ajudar a viver de forma mais saudável e sem complicações. Você não vai mais precisar ficar indo de um remédio para outro, de um médico para outro. Você já se perguntou por que muitas pessoas mais velhas têm dificuldade para manter o equilíbrio? Ou por que, de modo geral, o equilíbrio corporal diminui com o aumento da idade? O equilíbrio não é algo em que pensamos todos os dias, mas é algo muito complexo e depende de uma colaboração precisa entre os sentidos, os músculos e o cérebro. Agora a questão é: isso se deve apenas à idade ou outros fatores também estão influenciando? Com o passar dos anos, diversos fatores como perda de visão, diminuição da força, etc., podem afetar a saúde. Problemas de estabilidade. Eles conseguem se equilibrar, somos afetados. Mas não se preocupe, existem coisas que podemos fazer para prevenir quedas e manter nossa mobilidade. Neste vídeo, aprendemos como identificar problemas de equilíbrio. Utilize técnicas simples para melhorar o equilíbrio e fortalecer o abdômen. Então, fique conosco até o final do vídeo, porque o motivo número 11 é realmente importante e muita gente não sabe sobre ele. Por que o equilíbrio diminui com a idade? Uma das principais razões é que o sistema vestibular do ouvido interno, que é responsável principalmente por manter o equilíbrio, perde sua sensibilidade. Além disso, com o passar do tempo, a visão enfraquece e doenças como catarata e problemas de retina podem surgir. E esses problemas em um dos olhos podem piorar ainda mais a situação. Além disso, o enfraquecimento dos músculos e das articulações faz com que o corpo não consiga reagir rapidamente à perda de equilíbrio. Até mesmo o sistema nervoso, que coordena o esforço, o processamento e os movimentos, pode ficar mais lento, e isso afeta o equilíbrio. Todas essas mudanças aumentam o risco de quedas e lesões, mas com exercícios adequados é possível melhorar. Esses efeitos podem ser reduzidos. E lembre-se, um dos maiores inimigos do equilíbrio é o estilo de vida sedentário, especialmente após os 60 anos. Nosso corpo foi feito para se movimentar, e se não nos exercitarmos, nossos músculos se atrofiam, nossa flexibilidade diminui e nossa resistência cai. Quando os músculos enfraquecem, eles não conseguem mais sustentar o corpo adequadamente. Isso também pode levar ao ganho de peso, o que coloca mais pressão sobre as articulações, aumenta o risco de quedas e torna as consequências mais graves. Além disso, o sedentarismo afeta negativamente a circulação sanguínea e a saúde do coração, deixando o corpo mais vulnerável. Vulnerável, mudanças rápidas de posição, como levantar-se de repente, também aumentam a vulnerabilidade. Mas não se preocupe, com atividades regulares como caminhada, alongamento e exercícios de fortalecimento, você pode não só melhorar seu equilíbrio e mobilidade, mas também aumentar a qualidade de vida. Então, fique comigo para conferir as outras causas da perda de equilíbrio. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhe com seus amigos e siga o canal para sempre ficar por dentro da sua saúde. A primeira razão é a vitamina B12. A vitamina B12 é essencial para o funcionamento adequado do sistema nervoso e para a produção de células sanguíneas. No entanto, com o avanço da idade, a absorção dessa vitamina pode diminuir, e sua deficiência pode ser assintomática. A deficiência de vitamina B12 pode causar sintomas como dormência, formigamento nas mãos e pés, problemas de movimento e até mesmo perda de memória. Essa vitamina é vital para a manutenção da mielina, a camada protetora ao redor dos nervos. Sem ela, os nervos são danificados e a comunicação entre o cérebro e o corpo é prejudicada. A deficiência de vitamina B12 pode causar anemia, uma condição que reduz o número de glóbulos vermelhos no sangue e diminui o fornecimento de oxigênio aos tecidos. Esse problema pode causar fraqueza e fadiga. Pessoas muçulmanas, especialmente devido a mudanças na dieta, uso de certos medicamentos que reduzem a absorção da vitamina B12 e doenças como gastrite atrófica, estão em risco dessa deficiência. Não é uma doença rara, então não pense que só afeta alguns. É melhor verificar o nível de vitamina B12. Verifique isso regularmente e, se necessário, tome suplementos ou consuma alimentos ricos em vitamina D12, como carne, peixe, ovos e laticínios. Consulte um médico para prevenir as complicações dessa deficiência. A desidratação também é um dos problemas comuns e sérios que pode causar perda de peso em pessoas muçulmanas. Com o avanço da idade, a sensação de sede diminui
e isso pode fazer com que você beba menos água. Além disso, alguns medicamentos e doenças, como problemas renais e diabetes, também podem aumentar o risco de desidratação. A ingestão adequada de água é essencial para manter o volume sanguíneo, regular a temperatura corporal e garantir o funcionamento adequado dos músculos e articulações. Quando o corpo fica desidratado, o volume de sangue diminui, o que pode diminuir a pressão arterial e causar tontura e sensação de confusão, especialmente ao se levantar rapidamente. Esse problema também aumenta o risco de quedas, o que pode ser muito perigoso para pessoas idosas. A desidratação pode causar fadiga, fraqueza e confusão mental, o que aumenta ainda mais o risco. Para evitar esses problemas, é necessário consumir água suficiente ao longo do dia. Mesmo que você não sinta sede, é importante manter o consumo de água em idades mais avançadas. Consumir alimentos ricos em água, como frutas e vegetais, e evitar bebidas alcoólicas também é importante. Evitar bebidas com cafeína também é essencial, pois elas podem causar desidratação. O próximo assunto é o diabetes, especialmente se não estiver bem controlado, pois pode ter muitos efeitos sobre o equilíbrio. Um dos principais problemas relacionados ao diabetes é a neuropatia periférica, uma condição que causa danos aos nervos dos pés e das pernas. Esse dano pode reduzir a sensibilidade nos pés e causar dor, formigamento ou dormência, o que afeta o equilíbrio. O diabetes também pode causar problemas de circulação sanguínea, dificultando a cicatrização de feridas, aumentando o risco de infecções e agravando os problemas nos pés. As flutuações nos níveis de glicose no sangue, ou seja, o sobe e desce, também podem causar alterações na visão e nos processos cognitivos, afetando a percepção espacial e prejudicando a coordenação do corpo. Para reduzir esses riscos, as pessoas com diabetes devem controlar rigorosamente seus níveis de glicose no sangue e cuidar bem dos seus pés. É importante usar calçados adequados, dar atenção ao corpo e fazer visitas regulares ao endocrinologista e ao especialista em diabetes, pois isso é essencial para prevenir e tratar problemas, garantindo que o equilíbrio e a mobilidade sejam sempre preservados. Outro motivo é a queda de pressão arterial, ou pressão baixa, que pode ter um grande impacto no equilíbrio, mas muitas vezes é negligenciada. Antes de continuarmos a conversa, me permito, como um amigo, pedir que você apoie este vídeo da forma que puder. Curta, inscreva-se, comente ou compartilhe este vídeo com outras pessoas. Não importa. Mesmo se você estiver fora do país, você pode usar o Super Thanks ou o botão de se tornar membro, cujo link está abaixo do vídeo, ao lado do like e do inscrever-se. Isso me ajuda a ter mais motivação para continuar e saber que estou no caminho certo. E se você não quiser apoiar, eu entendo completamente. De qualquer forma, obrigado a todos pelo acompanhamento. Vamos continuar a conversa. Quando a pressão arterial está baixa, o fluxo sanguíneo suficiente não chega ao cérebro, o que pode causar tontura, desmaio ou visão turva. Isso geralmente acontece quando você se levanta rapidamente, como ao se levantar de repente de uma cadeira ou da cama. Essa condição é conhecida como hipotensão postural ou hipotensão ortostática e é comum em idosos, devido à diminuição da capacidade do corpo de regular a pressão arterial com o avanço da idade. A desidratação, o uso de medicamentos e o repouso prolongado podem agravar essa situação. Esse problema não só aumenta o risco de quedas, mas também causa fraqueza geral no corpo. Para gerenciar esse problema, levante-se devagar, evite mudanças bruscas de posição, beba bastante água e, se necessário, ajuste os medicamentos sob orientação médica. Usar meias de compressão também pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea. Vamos para o próximo motivo. Muitos idosos tomam vários medicamentos para controlar diferentes doenças, o que é inevitável. No entanto, alguns desses medicamentos podem ter efeitos colaterais, como tontura, sonolência e queda de pressão arterial, aumentando o risco de quedas. Medicamentos como antihipertensivos, antidepressivos, ansiolíticos e até alguns analgésicos podem afetar o equilíbrio. O uso simultâneo de vários medicamentos, ou polifarmácia, pode intensificar esses efeitos, especialmente quando há interação entre eles, e a sensibilidade aos medicamentos aumenta com a idade, pois o corpo metaboliza os remédios mais lentamente. O que fazer para reduzir esses riscos? Você deve sempre manter uma lista dos seus medicamentos atualizada. Mantenha contato regular com seu médico ou farmacêutico, e nunca interrompa ou adicione nenhum medicamento sem consultar um deles.
O próximo motivo são os problemas no ouvido interno. O sistema de equilíbrio do corpo está localizado no ouvido interno e desempenha um papel importante na manutenção do equilíbrio. Problemas como vertigem posicional paroxística benigna, ou VPPB, também estão relacionados. Inflamação do ouvido interno, conhecida como labirintite, ou a doença de Meniere, podem causar vertigem, perda de equilíbrio e sensação de que o ambiente está girando. Esses problemas geralmente são causados por motivos como infecções, traumas ou alterações relacionadas ao envelhecimento. Quais são os sintomas? Sensação de que o ambiente está girando, dificuldade de concentração e sensação de instabilidade, especialmente ao mover a cabeça rapidamente. E o tratamento? Manobras específicas para reposicionar os cristais do ouvido interno, exercícios de reabilitação vestibular e, às vezes, medicamentos podem ser úteis nesses casos. Nesse caso, é fundamental procurar um especialista em otorrinolaringologia para obter um diagnóstico preciso e receber o tratamento adequado. O cérebro também desempenha um papel fundamental na manutenção do equilíbrio. Ele recebe informações sensoriais dos olhos, ouvidos e do corpo, processa esses dados para coordenar os movimentos, mas condições neurológicas como a doença de Parkinson, AVC ou esclerose múltipla podem prejudicar essa função. Isso pode causar problemas de equilíbrio e coordenação. Por exemplo, o Parkinson se manifesta com sintomas como rigidez muscular, tremores e a lentidão dos movimentos, acompanhada pela dificuldade de reagir rapidamente a mudanças de posição ou de manter o equilíbrio do corpo, torna tudo mais difícil. A perda de equilíbrio também pode estar relacionada à perda auditiva. A perda auditiva não só dificulta ouvir, mas também pode afetar o nosso equilíbrio. Quando a audição enfraquece, manter o equilíbrio se torna mais difícil. Isso pode até fazer com que as pessoas percam a confiança para realizar tarefas do dia a dia. A perda auditiva está relacionada à diminuição do desempenho cognitivo e pode agravar problemas de equilíbrio. Por isso, é muito importante fazer exames auditivos regulares. Se você precisar de aparelhos auditivos, usá-los pode melhorar tanto sua audição quanto seu equilíbrio. O próximo ponto é a visão. A visão tem um papel muito importante na manutenção do equilíbrio, pois ajuda você a enxergar corretamente ao seu redor e se movimentar com segurança. No entanto, com o avanço da idade, problemas como catarata, degeneração macular ou glaucoma podem afetar nossa visão. Quando nossa visão enfraquece, fica mais difícil identificar obstáculos ou mudanças no nível do chão, aumentando o risco de quedas. Até mesmo a capacidade de perceber profundidade ou distância pode ser afetada, o que dificulta tarefas como subir e descer escadas. Isso faz com que você perca a noção do ambiente ao seu redor e acabe caindo. Para reduzir esses problemas, é importante fazer exames regulares nos olhos. Se você precisar de óculos, deve usar um par adequado. Às vezes, uma cirurgia, como o tratamento de catarata, pode ser necessária, e também uma boa iluminação em casa e a remoção de obstáculos do ambiente podem aumentar sua segurança. Problemas psicológicos também podem causar problemas físicos, como palpitações cardíacas, respiração acelerada e tensão muscular. Esses acontecimentos afetam o sistema de equilíbrio do corpo. Por exemplo, o medo de cair faz com que o corpo fique rígido e duro, e seus movimentos ficam lentos, o que por si só piora ainda mais o equilíbrio. Agora veja, respirações rápidas e superficiais que são observadas em ataques de medo ou pânico podem causar tontura ou até desmaio. Métodos de tratamento, como técnicas de relaxamento, terapia cognitivo-comportamental ou medicamentos, podem ajudar a controlar esses sintomas? Se você sentir que está prestes a cair, mesmo quando você não está se movendo, provavelmente há um problema no sistema de equilíbrio ou em alguma parte do corpo. A parte responsável por manter o equilíbrio pode estar relacionada a problemas no ouvido interno ou no cerebelo. Pessoas que têm esse problema podem sentir como se o chão sob seus pés estivesse se movendo ou como se estivessem sendo puxadas para um lado. Essa situação precisa ser avaliada por um médico para que a causa seja identificada. Se você sente uma sensação de flutuação ou de estar boiando, isso pode ser um sinal de problemas de equilíbrio. Essas sensações podem ser causadas por pressão arterial baixa, baixa de açúcar no sangue, desidratação ou problemas no ouvido interno. Esse sintoma geralmente aparece de repente e pode aumentar o risco de quedas. Para evitar maiores problemas, consulte o médico. Alterações na pressão arterial, sejam elas altas ou baixas, podem causar desequilíbrio. Por exemplo, uma queda repentina da pressão arterial ao levantar-se pode causar tonturas e visão turva. Por outro lado, a pressão alta pode danificar os vasos sanguíneos e reduzir o fluxo sanguíneo para o cérebro, o que pode causar problemas cognitivos. O controle adequado da pressão arterial é essencial para evitar quedas e controlar a pressão arterial. Mas quais são os sinais de problemas de equilíbrio? Um deles pode ser a visão turva. Pode ser um sinal de problemas de equilíbrio.
Porque quando os olhos não conseguem enviar informações corretas e claras ao cérebro, manter o equilíbrio se torna difícil. Problemas como catarata ou até mesmo a necessidade de óculos podem causar visão turva. Se você tem visão turva, consulte um oftalmologista. O segundo sintoma é tontura e confusão. Se você sente tontura, isso pode indicar problemas de equilíbrio. Às vezes, a falta de fluxo sanguíneo ou de oxigênio no cérebro, ou até mesmo o efeito de medicamentos, pode causar essa sensação. Para descobrir a causa principal, é melhor procurar um médico rapidamente. O terceiro ponto é a desidratação, talvez você nem imagine, mas a desidratação pode causar falta de água no corpo, e essa falta de água pode afetar o equilíbrio. Quando o corpo não tem água suficiente, a pressão arterial pode cair, e você pode sentir tontura. Para evitar esses problemas, beba água suficiente e, para tratar a diarreia, consulte sempre seu médico. O quarto ponto é a tontura e a sensação de rotação, conhecida também como vertigem. Estes são sinais claros de problemas de equilíbrio. Essas sensações podem vir do ouvido interno, pressão arterial ou efeitos colaterais de remédios. Se sentir isso, consulte seu médico imediatamente. O quinto ponto. O medo e a ansiedade podem piorar os problemas de equilíbrio, ou até mesmo fazer você sentir que está perdendo o controle. Aqui é melhor recorrer a métodos como meditação ou conversar com um terapeuta. Se conseguir controlar essas emoções, como melhorar ou recuperar seu equilíbrio? Faça exercícios de fortalecimento muscular. Exercícios como agachamento, treino com pesos ou o uso de faixas elásticas de resistência podem fortalecer os músculos e aumentar a força do core. Esses exercícios vão te ajudar a melhorar seu equilíbrio e a reduzir o risco de quedas. Existem exercícios específicos para o equilíbrio, como ficar em pé em uma perna só, andar em linha reta com um pé na frente do outro, ou usar superfícies instáveis, como uma almofada, pode melhorar a coordenação e a estabilidade do corpo. Experimente também yoga e tai chi. Com movimentos lentos e controlados, isso ajuda, junto com as respirações profundas que você faz durante esses exercícios, a fortalecer os músculos. O corpo fica mais forte, o estresse diminui e a consciência corporal aumenta. Esses exercícios são muito úteis para o equilíbrio, e os exercícios de propriocepção também ajudam. Seu corpo passa a reconhecer melhor sua posição no espaço. Por exemplo, exercícios como caminhar de olhos fechados ou usar bolas de equilíbrio para fortalecimento. Essa sensação é ótima. O próximo ponto é a correção da postura corporal. Uma postura correta significa manter a coluna ereta, relaxar os ombros e distribuir o peso do corpo de maneira uniforme sobre os pés. Isso reduz a pressão e melhora o equilíbrio. O próximo ponto é a hidratação e alimentação adequada. A desidratação pode causar fraqueza e tontura, então certifique-se de consumir água suficiente. E uma dieta equilibrada, incluindo proteínas, vitaminas e minerais, também é essencial para a saúde dos músculos e do sistema nervoso. Obrigado por me acompanhar até o final do vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.